gênero com sexualidade. E misturam isso e não entendem que não tem nada a ver, que é uma coisa que você é e a sexualidade é totalmente diferente. E se você é bi e você é homem, aí, não, você é gay, você só não descobriu ainda, você não quer assumir que você é gay. E se você é bi, se você é menina, não, você é hétero, você beija menina só por diversão. Eu acho interessante é que muitas vezes eles não sabem ler o que eu sou, aí chama sapatão, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que me chama de sapatão aqui, 5 minutos depois, lá na frente ele vai e me chama de bicha, porque ele já não sabe o que eu sou. Quando eu era pequenininha, eu nunca olhava assim pro menino na escola ou pra menina na escola. Eu via minhas amigas falando, beijar um menino é aquela coisa assim, com 11 ou 12 já. E eu nunca tinha essa vontade. Então eu já entendia que alguma coisa era diferente. No começo, assim, eu não sabia muito bem o que eu queria. Porque desde criança eu cresci com a questão do próprio preconceito, né? Das pessoas. Aí com 15 anos, a internet ela teve um papel fundamental nesse processo. Aí foi a partir daí que eu me descobri como sendo uma pessoa diferente. E aí as meninas da minha idade sempre diziam, nossa, mas Laís, por que você não quer beijar meninos, né? Por que você não quer ficar com meninos? Então já começou daí a desconfiança e aí eu comecei a sofrer bullying, inclusive, com os meninos, principalmente, né? E aí, você é sapatão, porque o termo é esse, né? E eu não me incomodo, mas hoje em dia é ótimo quando dizem que eu sou sapatão. Isso eu mesmo, não tenho frescura. No começo não foi muito fácil para mim, né? De aceitar aquela condição que a vida ela trazia para mim, mas depois eu acabei aceitando. Sempre foi meio diferente assim pra mim, que eu cresci numa casa que as pessoas são muito mente aberta. Então, eu sempre cresci nesse mundo, meu padrinho é gay, eu vi eles casando, foi lindo. Porque meu primeiro beijo já foi com a menina, então eu não tive aquela fase de ai meu Deus, eu não sou hétero. Na infância eu não tinha muita noção dessa divisão entre homem e mulher. Então, sabe que eu era um menino normal lá e tudo mais, que brincava com os outros meninos. Aí, quando eu fui crescendo, que eu fui vendo que alguma coisa estava diferente. Eu comecei a ter ideia da questão de gênero quando estava lendo uma biografia da Madonna e no meio da biografia tem umas fotos de um ensaio fotográfico que ela fez, que foi um projeto chamado Sex. As fotos tinham muito problemáticas de gênero. Foi quando eu comecei a pensar sobre o que era o gênero. Aí, a partir dali, eu comecei a estudar, porque antes eu já me questionava muito em relação ao meu gênero, porque eu nunca me enquadrei tanto no que se esperava para um menino, e eu também nunca me enquadrava tanto no que se esperava para uma menina. Na minha casa, como de costume, a mãe impõe, desde o nascimento, uma caixinha para cada gênero, digamos assim. Se você nasceu menina, digamos, você vai para aquela caixinha rosa e boneca e você tem que ser educada, você tem que ser... E eu estava naquela caixinha, de alguma forma, quando eu nasci. E eu depois fui percebendo que eu não estava me encaixando mais com os meninos da rua. Eu pensava assim, mas eu posso ser uma mulher trans ou eu posso ser uma travesti, mas eu não via aquilo como para mim, porque não funcionava. Não era o que eu queria, não era apenas aquilo, não me representava. Foi quando eu disse... não estou me achando. Aí teve um dia que eu estava numa palestra e começaram a falar sobre os estudos queer e tal. Quando eu comecei a ouvir tudo aquilo, eu disse, estou em casa, é isso que eu sou. Apareceu um vídeo, eu estava no YouTube e eu vi lá FTM, que é um termo usado. Aí era uma transição de um carinha que, do início, antes da transição e depois, como já estava depois de alguns anos. Daí eu fui pesquisar mais sobre isso, fui ver outros vídeos sobre o termo e tudo mais. Daí eu fui atrás, porque eu estava me sentindo já estranho naquela situação. Eu percebi então um afastamento das minhas amigas, porque elas não queriam ser vistas como lésbicas também, e achavam que iriam associá-las, né, a mim. De fato, muitas pessoas se afastaram. Então, esse afastar me deixaram assim, entender, peraí, agora eu sei por que essas pessoas estão me tratando dessa forma. Eu acho que foi esse momento que as pessoas colocaram realmente, você é lésbica e eu não quero andar com você porque você é lésbica. Então, assim, internamente eu já sabia
Eu acho que não é o momento de eu saber que eu era lésbica. Foi o momento que eu soube que, para a sociedade, ser lésbica era algo negativo. Como eu moro só com minha mãe, eu esperei 2 anos para contar para ela que eu sou trans, porque eu estava com muito medo, que eu não sei explicar esse medo de quer contar para a mãe. Eu acho que é o medo da perda de sentimentos. Quando eu tinha 12 anos, por aí, 12 para os 13 anos, eu comecei a me identificar e me assumir como gay, porque para mim, naquela época, só existia gay e hétero, e obviamente se eu fosse mulher lésbica, mas para mim só existia essa dualidade. Tem como continuar me identificando apenas como gay, então eu passei por uma outra fase que eu me assumi como bi. Procurando mais informações, eu já conhecia o não binarismo, eu encontrei um vídeo na internet que falava sobre pansexualidade. E novamente é o mesmo toque do não binarismo. Eu olhei, escutei tudo aquilo, vi ela falando e disse, é isso que eu sou pan. Hétero não precisa beijar ninguém pra dizer que é hétero, porque bi tem que, sei lá, beijar 5 meninos e 5 meninas, ou gostar 50% pra ser reconhecido como bissexual. Não tem isso. Tipo, você tá namorando com um menino, você não é bi. Isso não me torna menos bi, namorar com um menino, ou então namorar com uma menina. Eu não preciso ficar com os dois ao mesmo tempo, eu só gosto dos dois. Na escola eu ainda não sabia que eu era gay, ainda não tinha me reconhecido enquanto gay. Nos intervalos, nas aulas, eu sempre era motivo de insultos, tipo o viadinho. Aí eu tava olhando algum moral na escola, eles chegavam por trás de mim, faziam alguns gestos, né? E isso também foi até contribuindo para que eu crescesse com aquela ideia de que ser gay, que ser viado, que ser bicho é algo ruim, que é algo que eu não devo ser aquilo. Infelizmente, a maioria dos alunos são bem conservadores. Eu pensei que ia entrar na universidade porque eu já tenho outro curso. Pensei que ia entrar novamente no curso de Humanas e as pessoas elas seriam mais mente abertas. Em relação a professores, está sendo complicado para mim, porque um deles é bem machista, homofóbico. A mulher ela ainda acaba sendo também muito invisibilizada em relação ao movimento. Se fala muito em homofobia. Tal lésbica sofreu uma agressão, foi por homofobia, sendo que aquela agressão tem um nome, não é homofobia, é lesbofobia. Então a gente também vê dentro do próprio movimento essa invisibilidade da própria lésbica. Até porque a gente sabe que existem muitas dificuldades hoje em dia, né? Privilégios ou não, existe muita discriminação. Isso eu não posso dizer. Eu sofro lesbofobia. Eu não posso dizer que não. Divanti, inclusive, ela é assistente social, por incrível que pareça. Nem sei se ela lembra disso, mas assim, foi uma coisa muito forte que eu ouvi. Foi quando ela disse assim, mas você é lésbica? Estão comentando que você é lésbica. Você é lésbica? Mas eu lembro que você era normal quando você era criança. Né? Você brincava de boneca. Você brincava, Laís, de coisinhas de menininha. Então, quer dizer, é uma coisa muito encaixadinha. A sexualidade vai lidar com a atração, o gênero vai lidar com o corpo. Tudo que move o corpo, que modifica o corpo, para as pessoas é algo que é incompreensível ainda. Então, o não binarismo, o queer, é essa questão, eles não entendem. Eu sempre tento explicar que a gente vai ter um pênis ou uma vagina, ou pessoas intersexuais vão ter uma mistura nos órgãos reprodutores e tal. A partir daí, a gente vai ser designado como homem ou mulher e espera-se que a gente tenha toda uma performance, toda uma expressão de gênero de acordo com essa designação. Acontece que algumas pessoas, quando vão crescendo, se desenvolvendo enquanto seres humanos, elas não vão ver sentido em ser nem homem nem mulher. Mas eu sempre tento explicar dessa maneira, que ter um pênis não me define, ter uma vagina também não vai me definir. Mas às vezes eu fico muito seguro nos locais, principalmente. Porque tem questão de disforia também. A disforia é quando eu não me sinto bem no meu corpo mesmo e eu coloco isso pra fora. Eu olhar para uma pessoa cis, para um cara cis, e ver que eu não sou assim, entendeu? E eu começo a ter me bato uma bad em relação a isso. Eu fico muito triste e penso em desistir de tudo. Tanto dentro da comunidade, a gente é invisibilizado.
caçoado mesmo de vez em quando. Como fora, que tipo, você é bissexual e o menino já acha que pode fazer uma homenagem com você. Ah, vamos aqui, eu e minha namorada queremos ter uma experiência nova, não sei o quê. Como se a gente servisse só para ser a experiência dos outros. Então, mesmo quando a gente está tentando fazer esse papel de mudar a mentalidade das pessoas, de fazer elas verem mais a comunidade LGBT, como reconhecer mesmo a gente acaba esquecendo que temos outras letras fora o G. Não é porque você é gay que você não é misógino, né? Você vê muito gay aí sendo misógino. Em relação até o próprio movimento, eu acho que a gente deve unir forças, mas eu vejo uma coisa muito em compartimentos. Os gays, as lésbicas, os trans. Quando chega para a parte dos trans e travestis, aí é que eles são mais marginalizados dentro do próprio movimento. Eu não faço distinção, eu acho que a luta é nossa, não é apenas de um, né? Eu acho muito triste essa separação, como eu tinha falado, por compartimentos. Eu acho que se a gente se unir, se fortificar em relação às nossas demandas, a gente vai bater de frente. Porque ainda tem muita coisa que tenta invisibilizar a gente e de forma torturante. Então está na hora, sim, do movimento ganhar mais força, do movimento de fato ser mais articulado. Né? Dentro do movimento tem sim suas falhas. Né? Eu vejo, por exemplo, as trans não se sentem tão acolhidas em movimentos feministas, que aceitam algumas mulheres e outras não se sentem, por exemplo, tão bem aceitas. E aí isso é um problema. De mesma forma, o movimento LGBT. Mulheres se sentem representadas, outras não. A comunidade LGBT tem preconceito, muito preconceito, porque principalmente dos gays e das lésbicas, que não conhecem os trans, as trans, e as travestis também. Esse termo, o T do LGBT, é muito esquecido. Então eu vejo assim, que em questão de sexualidade as pessoas vão aceitando, mas quando se trata da questão de gênero, é coisa de outro mundo, já é algo muito errado para eles. Se você mexer no gênero, é algo de outro mundo, isso não deveria acontecer. Querendo ou não, eu sou isso, então eu tenho que falar, eu não posso me calar diante de um discurso opressor que estiver rolando, porque se eu me calar diante daquele discurso opressor aqui, eu posso amanhã estar me calando ali e assim eu vou ficar calado. Eu não quero ser silenciado, eu acho que a gente já se silenciou demais. Meu nome é Laís, tenho 28 anos e orientação sexual lésbica. Meu nome é Wagner, tenho 24 anos e sou gay. Meu nome é Sofia, eu tenho 18 anos e eu sou bissexual. Eu sou Felipe Ansi e eu tenho 19 anos e sou um cara trans. Eu me chamo Elton, eu sou trans não binária, genderqueer e caçador de Pokémon agora.